Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuação ao capítulo 7, que fala sobre o sangue. Última aula nós falamos sobre os glóbulos vermelhos, também conhecido como hemácia, e falta a gente falar ainda dos glóbulos brancos, que são chamados de leucócitos, e as plaquetas, Então hoje nós vamos para a página 88, onde nós vamos dar sequência falando sobre glóbulos brancos ou também leucócitos, tá? O livro de vocês diz o seguinte, pessoal: os glóbulos brancos ou leucócitos, são células sanguíneas com núcleo. Na última aula nós estudamos sobre hemácia, onde a hemácia ela não tinha núcleo, ela era anucleada. Agora nós estamos falando de uma célula sanguínea que contém núcleo, Essa célula que contém núcleo, que é chamada de glóbulos brancos ou leucócitos, elas também são produzidas na medula de alguns ossos, assim como as hemácias. Só que elas contêm núcleo, diferente das hemácias, Um adulto, pessoal, saudável, ele tem aproximadamente de 6.000 a 10.000 leucócitos por milímetros cúbicos de sangue, De 6.000 a 10.000. Lembrando que as hemácias são milhões. Então, os leucócitos ou glóbulos brancos, eles são produzidos em menor quantidade, A função dos leucócitos, pessoal, é defender o corpo de substâncias estranhas, toxinas e de micro-organismos. Micro-organismos esses que são causadores de infecções, que podem ser infecções por vírus, por bactérias e por fungos, Então a função dele é defender o nosso corpo de substâncias estranhas como fungos, bactérias e vírus. Os leucócitos, eles são maiores do que as hemácias, As hemácias elas são menores. Os leucócitos, eles são maiores, porém eles são produzidos em menor quantidade, como eu falei para vocês. São produzidos em uma pessoa saudável, e adulta, de 6.000 a 10.000. Lembrando que as hemácias varia de homem e mulher, de 4,5 milhões até 5 milhões, Então, os leucócitos são maiores que as hemácias, mas estão presentes em menor quantidade no sangue, São os principais componentes do sistema de defesa do organismo, chamado de sistema imunitário. Então, os leucócitos ou glóbulos brancos, eles são chamados também de sistema imunitário, tá bom, pessoal? Há vários tipos de leucócitos, pessoal? Há os linfócitos, há os macrófagos, há os neutrófilos, tem linfócito T e B, tem basófilo, existem vários tipos de leucócito. Porém, o que o livro de vocês cita é apenas o leucócito chamado linfócito e o leucócito chamado macrófago, Antes de eu falar sobre esses dois tipos de leucócitos, que são os linfócitos e os macrófagos, o livro de vocês diz sobre a idade de um leucócito, que é bem diferente da hemácia. A hemácia, ela vive cerca de 120 dias, ou seja, 4 meses, e ela é destruída por quem? Pelo fígado e pelo baço. Vamos ver qual que é a idade, dos leucócitos? O livro de vocês diz assim, o tempo de vida médio dos leucócitos pode variar de 4 a 12 horas no sangue e aproximadamente 5 dias no tecido. Então, no sangue, ele leva até 12 horas para ser destruído. Porém, se esse leucócito ele for pro tecido, ele pode ficar até 5 dias no tecido. Com exceção dos linfócitos,
que passam algumas horas na circulação sanguínea e depois podem ficar vivos por semanas, meses e até anos nos tecidos. Este fato é muito importante para a defesa contra as infecções. O leucócito, na verdade, ele existe para o quê? Ele é chamado de sistema imunitário porque ele defende o nosso organismo contra substâncias estranhas, exemplo, bactéria, vírus e fungos, né? Então, no sangue, os leucócitos, eles podem durar até 12 horas, tá? Porém, eles podem ir para o tecido e lá no tecido, né, eles podem ficar por semanas, nos tecidos eles podem ficar até 5 dias, tá? Mas existem exceção de alguns linfócitos que podem permanecer no tecido por semana, meses e até anos, tá, pessoal? Mas na corrente sanguínea é até 12 horas, tá? O livro de vocês diz ainda assim, ó, na página 88. Quando o organismo é atacado por algum micro-organismo, esses que podem ser fungos, vírus ou bactérias, tá? Quando um organismo é atacado por micro-organismos, esse que eu acabei de falar, o número de leucócitos no sangue aumenta significativamente. Esses leucócitos, eles atuam no organismo de duas maneiras, pessoal. Eles fazem a defesa do organismo, né, de duas maneiras. Por fagocitose ou por produção de anticorpos, tá? Então, eu vou falar agora, no próximo vídeo, não vou falar nesse vídeo ainda, dá para falar. Então, os leucócitos, eles fazem parte do nosso sistema imunitário, tá? E nós temos dois tipos de leucócitos, linfócitos e macrófagos, que são os principais. Existem mais, tá? Quando o nosso organismo ele é atacado por micro-organismos, os leucócitos eles entram em defesa de duas maneiras, por fagocitose e por anticorpos. Qual que é a diferença de fagocitose e produção de anticorpos? Vamos ver aqui. Vamos então para a primeira defesa que o organismo atua com o leucócito, que é a fagocitose. A primeira atuação de defesa. Fagocitose significa processo de destruição, tá? A fagocitose, ela é considerada o faxineiro, o leucócito faxineiro das células, tá? O livro de vocês diz assim, ó. A fagocitose, que do grego significa comer células, é o processo de ingestão e destruição de partículas sólidas ou micro-organismos realizados por alguns tipos de glóbulos brancos, como os macrófagos. Nem sempre os leucócitos conseguem eliminar todos os micro-organismos invasores. Nesses casos, podem se formar uma secreção de cor amarela chamada de pus, composta de micro-organismos, leucócitos e outras células mortas. O que acontece, pessoal? O livro de vocês fala o seguinte, que os leucócitos, eles são os faxineiros da célula, que a função do leucócito, ela está relacionada, né, na fase de na fase de fagocitose. A fagocitose, ela faz o quê? Ela come o resto, né, de micro-organismo. O micro-organismo entrou, os leucócitos não conseguiu combater, né, esses invasores, que são vírus, bactérias e protozoários. Então,
o corpo entra com esse processo de fagocitose para poder fazer o quê? A ingestão, a digerir esse tipo de partículas, né, sólidas de micro-organismos que ficam no nosso corpo. Tanto é que quando você machuca, que há um processo com pus, né, que inflama, e você toma medicamento e logo em seguida aquele pus ele some, ou sem tomar medicamento aquele pus ele some, você sabe por que aquele pus some? Porque há esse processo de fagocitose, através de quê? Dos leucócitos. A fagocitose vem e faz o quê? Destrói, né? Digere, come essas partículas sólidas de micro-organismos que ficam. Aqui no livro de vocês mostra um glóbulo branco, que é um leucócito, né? Um tipo de leucócito que é o macrófago, mostra então aqui um glóbulo branco, um macrófago, mostra uma bactéria tentando adentrar o que? Ao corpo. E o que acontece? O macrófago, que é um leucócito, um tipo de leucócito, ele vai fazer o quê? Ele vai destruir essa célula e deixar apenas o quê? O resíduo dela. No livro de vocês fala assim, esquema simplificado de um macrófago fagocitando. O que é fagocitando? Comendo. Então, fagocitando bactérias, comendo bactérias. Nesse processo, o macrófago, que é um tipo de leucócito, se deforma, originando pseudópodes, né, que são falsos pés, que englobam os micro-organismos invasores, que aqui no caso é uma bactéria, o livro de vocês mostra que é uma bactéria, em uma vesícula para depois destruí-la. Os resíduos são posteriormente eliminados da célula. Então, a fagocitose, ela é um processo que acontece por um leucócito chamado macrófago, que faz o quê? Destrói as partículas de micro-organismos que também podem ser sólidas, tá? Então, se a defesa do organismo ela atua de duas formas, que é por fagocitose, eu acabei de falar, e por produção de anticorpos, vamos passar para a produção de anticorpos, que é onde o quê? É onde acontece o outro processo de defesa do corpo. Vamos lá falar de produção de anticorpos, tá? O livro de vocês, na página 88, ainda fala sobre produção de anticorpos. Antígenos podem ser substâncias e também vírus, bactérias e grãos de pólen que provocam uma reação específica do sistema imunitário. Essa reação pode ser a produção de anticorpos, que são proteínas feitas por um tipo de glóbulo branco chamado de linfócito. Lembra que lá em cima eu falei que que existem alguns principais tipos de leucócitos, né? O livro de vocês cita dois, que é o macrófago, o responsável pela fagocitose, e o linfócito, que é esse agora responsável pela produção de anticorpos. Mas existe linfócito T, linfócito B, existe basófilo, neutrófilo, vários outros tipos de leucócito. Porém, o livro de vocês cita esses dois. Então, o macrófago é o que faz a fagocitose, é um dos principais leucócitos, e o outro leucócito, né, que é o linfócito, que ele é responsável pela produção de anticorpos. O livro de vocês fala assim: os anticorpos interrompem a ação do antígeno e contribuem para a eliminação do organismo. O que é anticorpo, pessoal? É o nosso corpo preparado para receber o invasor. Como que vou explicar melhor para vocês? Por exemplo, vacina da gripe. Todo ano tem a vacina da gripe, tem a vacina do hepatite, né? Quando a gente é criança, nós temos que tomar a vacina do hepatite, não tem? O que é a vacina do hepatite, para vocês entenderem o que é a produção de anticorpos? A gente já sabe que quem faz a produção de anticorpos é o leucócito chamado de linfócito, né? Então, o que é a produção de anticorpos? É imunizar o nosso corpo para quando a gente receber aquele vírus não
o quê? Não adentrar, né, para o nosso corpo. O nosso corpo o quê? Matar ele, né? Então, isso é chamado de produção de anticorpos. Quando a gente é criança, a gente precisa tomar aquela vacina chamada... Esse é um exemplo, mas todas as vacinas, tudo que a gente toma como prevenção é produção de anticorpos. Vamos lá para a vacina de hepatite B. Quando a gente é criança, a gente toma a vacina para hepatite B. O que a gente está tomando na vacina? Nós estamos tomando o próprio vírus da hepatite B, tá? Então, a gente toma o próprio vírus. Por que a gente toma o próprio vírus? Para quando o vírus vir, né? Porque daí esse vírus fica no nosso corpo, o nosso corpo reluta através da produção de anticorpos, através dos glóbulos brancos, o leucócito, chamado de linfócito, reluta, né? E o nosso corpo ele fica imune. Ele começa a conhecer a hepatite B. E se porventura futuramente nós pegarmos, né, contrairmos o vírus da hepatite B, quando esse vírus ele adentrar o nosso corpo através do linfócito, ele vai estar o quê? Ele vai estar protegido. Por quê? Porque nós já conhecemos esse vírus no nosso corpo. Então, automaticamente o nosso corpo vai o quê? Vai matar através desse linfócito B, esse vírus que vai adentrar no nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo já produziu anticorpos contra esse vírus. Então, produção de anticorpos, ela existe, né, por todas as vacinas que nós tomamos, mas quem faz o nosso corpo ele ser um antígeno, né, ele ser protegido contra os vírus, é esse leucócito, esse tipo de leucócito chamado de linfócito, tá bom?